Jesus, tudo de bom. Entender esta verdade faz muita diferença na vida de uma pessoa. Amém? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Amém? Esse texto, depois, quem quiser o endereço, me procure. Senão os irmãos vão procurar agora. Vamos acompanhar outro texto? Lucas, capítulo 15. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus uma parábola, dizendo: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-no sobre os ombros, cheio de alegria, de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, porque assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E Jesus continuou dizendo: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu.
Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche os teus olhos. Senhor, eu te louvo, Pai, porque Jesus, o teu Filho, é tudo de bom que temos. E quando o Senhor, na tua infinita misericórdia e graça, abriu meu entendimento para que eu entendesse esta realidade, esta verdade, quanta diferença fez na minha vida, Pai, porque tu me recebeste como um pecador, uma ovelha perdida, uma dracma perdida, um filho pródigo. O Senhor me recebeu estando no meio de pecadores, e o Senhor teve misericórdia de mim. E como a mim, ó Deus, tu tiveste misericórdia de muitos que estão aqui nesta noite, e queremos sair aqui nesta noite, ó Deus, cheios de misericórdia, cheios da graça do Senhor, para que possamos aprender a amar da maneira como o Senhor tem nos amado, e perceber o sofrimento daqueles que estão, ó Deus, desgarrados, sofrendo longe do aprisco. Tem misericórdia de nós, Pai. Enche o nosso coração de paixão, de amor, ó Deus. Enche-nos, ó Deus, de desejo de ver vidas sendo salvas para a glória tua, a começar na nossa família, Pai, nossos familiares. Tem misericórdia de cada um de nós, ó Deus, filhos, ó Deus, marido, esposas. Pai, em nome de Jesus, completa a tua obra na vida daqueles que nós amamos, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém, amém. Meus queridos irmãos, Jesus é tudo de bom. Ele cura cego, Ele limpa leprosos, Ele faz surdo ouvir, aleijados andarem, e Ele ressuscita mortos. Jesus é tudo de bom, porque conforme o texto aqui, fala que ele estava sendo praticamente abandonado, desprezado e condenado por pessoas ao seu redor, dizendo: olha, ele recebe pecadores e come com ele. Isso era algo terrível para aquele momento ali, naquela cultura e na visão daqueles hipócritas religiosos fariseus. E Jesus é tudo de bom porque ele recebe pecadores. E um dos quadros mais belos pintados, para que eu possa enxergar realmente isso, não é ninguém nada mais do que eu, irmãos. E cada um de nós que foi visto por ele um dia. Paulo disse: fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Jesus morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu não consigo ver outro quadro. Olha o que o texto nos diz, irmãos, é algo tremendo. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Meus amados, eu dou graças a Deus, porque quando, no desespero da minha alma, eu corri em direção a Jesus como pecador, certamente ficaram pessoas me acusando e condenando. Eu quero dizer que você foi salvo não para julgar, para juizar, mas para esperançar. Encher o coração das pessoas de esperança. Eu acredito que algumas pessoas falavam assim: genuíno, até familiares, mas no dia que Jesus transformou minha vida, e como um pecador ele me acolheu, e eu percebi que existe um amor de uma dimensão tão grande, que me acolheu, eu percebi: Jesus é tudo de bom. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Jesus é tudo de bom. Jesus recebia publicano pecadores. Os fariseus eram os religiosos mais legalistas. Era de uma linha fundamentalista tão rígida, tão cruel, de tal maneira em que eles queriam que toda a lei pudesse encaixar no outro. Você é chamado não para observar, mas para
vestir uma roupagem da graça e misericórdia de Deus, para que você perceba como você foi recebido por graça e misericórdia, sendo pecador, miserável. Você nunca tente colocar uma roupagem no outro. Amém, irmãos? Você vai lançar sobre o outro graça e misericórdia. No dia que você veste o outro com graça e misericórdia, o teu olhar é ampliado para entender a dimensão desse Jesus que é tudo de bom. Você entende que você foi acolhido de maneira misericordiosa, graciosa. O texto nos fala que Jesus, então, para mostrar àqueles homens a dimensão de tudo aquilo que ele é, então ele propõe essas parábolas. E ele começa falando da ovelha, um animal indefeso, diante dos perigos que se apresentam no mundo que nós estamos e dos desesperos produzidos pela vida, nós somos incapazes de enfrentá-los sozinhos. Por isso, designados e reconhecidos como ovelhas, que precisam de um pastor, e esse pastor é Jesus, o tudo de bom. Ele então propõe a parábola dizendo: o homem tinha 99 ovelhas, mas ele percebeu que uma não estava ali. Ele tinha 100 ovelhas, mas faltava uma. Ele assegura-se daquelas, protegendo-as, e sai ao encalço daquela outra que estava perdida. E ele a encontra, e ele coloca esta ovelha nos ombros. Ela não podia voltar sozinha, certamente ferida, abandonada, desesperada. Ele coloca no ombro, e ele volta então com esta ovelha, e ele volta jubiloso, feliz. Meus irmãos, Jesus tomou você da mesma forma como esta ovelha, colocou nas costas dele e caminhou carregando você, amém? Ele carregou você. Aquela cruz que ele carregou era uma cruz que era nossa, mas ele levou por nós. A morte que ele levou naquela cruz por nós foi a vida que ele trouxe para nós. Esse pastor nada mais é do que esse Jesus, que a Bíblia fala que ele é o bom pastor. Ele é tudo de bom, porque ele sabe o teu nome. Ele te chama pelo nome, e você consegue entendê-lo, porque o bom pastor conhece as ovelhas, e as ovelhas ouvem a tua voz. E ele trouxe aquela ovelha, e celebrou a festa, e ele para ensinar aqueles hipócritas, fariseus, que a triste realidade do mundo que nós vivemos, irmãos, quem dá mais trabalho para Jesus são aqueles legalistas, aquelas pessoas que são radicalmente religiosas, mas não vivem as promessas do reino, endereçada graciosamente por nós, pelos méritos de Jesus na cruz. São pessoas que querem exigir demais dos outros e não vivem a verdade que deve ser aplicada na sua vida. Jesus então mostra para aqueles homens assim: não importa se você tem 99, mas se uma ovelha está, vá buscá-la. Porque aqueles homens legalistas acreditavam da seguinte maneira: um homem desviado, ele deveria voltar, e de uma maneira tão contrita, ele teria que se humilhar, se colocar de uma tal condição para que pudesse ser aceito. E ali Jesus quebra um paradigma, dizendo: o pastor foi atrás. Jesus foi atrás da ovelha perdida. E diz a palavra: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Não significa que ele abandona, ele nos despreza por termos sido justificados, estarmos amparados por este aprisco que é protegido não por mérito nosso, irmãos, não por mérito nosso, porque o Jesus é tudo de bom, porque ele é filho do Deus vivo, e as portas do inferno
não prevalece contra a igreja do Deus vivo. Amém? Essa igreja que somos nós, não templos suntuosos, belos, mas vidas edificadas, justificadas, redimidas para a glória do Pai. Jesus continua então dizendo: olha, eu quero que vocês entendam que eu sou tudo de bom, e que coisas que para vocês pode ser desprezível, eu valorizo muito. A pessoa na sarjeta, eu fico pensando como que Jesus é maravilhoso, quando ele pega uma pessoa, entrega ao crack, às drogas, sofrendo, e mostra para aquela pessoa o caminho. Jesus é tudo de bom porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E ele continua dizendo para aqueles fariseus: olha, vocês têm que aprender a ver valor nos sentimentos alheios. O legalista, ele olha para si e vai: eu cumpro. Se você não cumpre, pena, cadeia, justiça. Então ele propõe a parábola da dracma perdida, uma insignificância de valor. Era um dia de trabalho, era um denário, um dia de trabalhador na época. A mulher tinha 10, perdeu 1. 99 é 1%, né? A mulher tinha 10 dracmas e perdeu 1, era 10%. Quando chegamos no filho pródigo, era 100% de vida e de misericórdia, irmãos, amém? Aí Jesus conta para eles dizendo: olha, a mulher tinha 10 dracmas e perdeu 1. Ela acende a candeia de forma meticulosa, criteriosa, ela procura lá nos cantos dos quartos, que nos diz as informações daquela época de que não havia janelas ou cômodos escuros, e procura e encontra. Ela encontra e ela convida as amigas: venham, vamos fazer uma festa porque eu encontrei a dracma perdida, vamos celebrar. Jesus então fala: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante de Deus, dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Uma vida transformada é algo indescritível, é um quadro lindo de ser descrito. Uma vida transformada é algo que a gente não consegue explicar. Uma vida transformada é algo que encanta qualquer pessoa, por pior que ela seja, desde que ela conviva com essa pessoa, não crie uma blindagem, uma barreira de mágoa, de rancor, porque perdoar, irmãos, é somente no Senhor. Meus amados irmãos, é interessante que com a ovelha perdida, o ambiente do pastor com as 99 foi alterado, porque na verdade ele valorizou a ovelha, mas o ambiente dele não foi alterado, continuava lá, talvez com a sua família. A dracma perdida, reconstrução. Agora os filhos pródigos, que mudança de ambiente, que alteração que houve. Sabe por que Jesus é tudo de bom, irmãos? Porque ele nos dá liberdade. Nós somos livres. Se eu decido ficar em casa, eu fico em casa. Não pense que Deus vai me pegar e me trazer daqui de maneira forçosa, não. Muito pelo contrário, Ele respeita. Ele respeita tanto que a minha oração é para: Senhor, não deixe que eu faça a minha vontade, ainda que eu queira. Tenha misericórdia de mim. Todo dia eu oro: Senhor, tenha misericórdia de mim, por causa dos meus desejos, por causa da maldade do meu coração, por causa dessa natureza má que nós temos inclinada. Jesus conta a parábola agora de uma pessoa que raciocina, que faz opção, que determina escolhas. Se antes era algo bruto, uma dracma, se era um animal que agia por instinto, por impulso, agora nós chegamos na natureza humana, um jovem em que, cansado talvez do seu ambiente familiar, queria mais adrenalina, ou o homem que já cansado do seu casamento, da sua família, queria algo de novo, algo diferente. Aquele jovem então propõe o quê? Simplesmente se distanciar. Ele altera toda uma realidade.
Então ele disse para o pai: pai, eu quero a parte que me toca, porque eu não vou ficar aqui não. Aquele pai então concede. Deus faz isso conosco, nos dá liberdade de escolha, total liberdade. Pedir um irmão que faça favor. E que liberdade é essa, irmãos? Obrigado, irmão. Que liberdade é essa, irmãos? Liberdade em que Ele permite a gente fazer escolhas e crescer com sofrimento. Esse que é o grande problema dos pais hoje. Super protegem, não permite os filhos desenvolverem um instinto de sobrevivência diante das ameaças do mundo, como se isso pudesse livrar de uma realidade, de um mundo que jaz no maligno. Irmãos, a tendência é piorar. O mundo jaz no maligno. Agora Deus nos dá liberdade, nos permite o sofrimento para que a gente possa crescer. E o pai então distribuiu e permitiu, esse jovem distanciou-se. A Bíblia diz que ele distanciou-se, foi para um lugar distante, e ali então ele resolve dar direção à sua vida, fazendo as suas escolhas. E a Bíblia diz que foram escolhas insensatas. Eu não tenho a menor dúvida que todas as escolhas que nós fazemos longe do Senhor são desperdiçadas, apesar que Ele, na sua infinita misericórdia e graça, Ele ainda nos socorre, porque existe lá no cantinho de uma casa alguém orando por você, amém? Existe um pai e uma mãe sofrendo, existe um filho intercedendo pelos seus pais, existe um pastor sofrendo a dores do parto até que Cristo seja formado na vida das suas ovelhas. Existe um líder que sente no coração a grandeza da graça e misericórdia de Deus que o alcançou. Ele chora. Obrigado, irmão. Ele chora, ele sofre. Aquele jovem desperdiçou tudo. Vida longe de Deus é uma vida de desperdício, irmãos. Amados, Jesus é tudo de bom. Entender essa realidade, essa verdade, faz uma diferença muito grande na vida da pessoa. Jesus é tudo de bom porque ele te alerta da realidade da vida e diz assim: olha, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu digo isso para que em mim vocês tenham paz. Está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Ele é tudo de bom porque ele diz para você assim: olha, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, não entre em desespero. Jesus é tudo de bom, porque no momento em que você dá um mínimo de um passo em direção a Ele, Ele já está correndo até o encontro. Zaqueu tinha barreiras, mas ele de uma forma engenhosa fez um projeto e disse: se eu for lá na frente, a multidão me atrapalha, mas eu subo numa árvore e da árvore eu vou ver se Jesus. E assim ele fez. E estando Zaqueu na árvore, Jesus chega e diz: Zaqueu, desce daí. Meus queridos irmãos, eu não tenho a menor dúvida que esse Zaqueu era eu, era o pastor Raimundo, era alguém aqui que falou: desce daí. A Bíblia é uma clara revelação de Deus, do seu amor para mim. Quando a gente generaliza, a gente perde talvez o foco dessa profundidade, deste amor que é para nós, nosso alcance. Zaqueu, desce daí. Genuíno, desce daí. Mas Senhor, o que o Senhor quer? Eu quero ir na tua casa. Eu vou pousar na tua casa e eu vou comer com você. Que maravilha, irmãos. Agora o triste, irmãos, que Jesus é tudo de bom, e quem não entende essas coisas, às vezes não faz muita diferença. Aí acontece aquilo que está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Aquilo é para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Ele está falando para a igreja dele. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quantas vezes, irmãos, na nossa fragilidade humana, no nosso caminhar de tropeço, em nossos pecados, às vezes, nós deixamos Jesus de lado e ficamos então o quê? Ele insistentemente batendo a porta: eis que estou à porta, eis que estou à porta, eis que estou à porta. Ele deixa-nos tão livres, irmãos, que ele não arromba a porta. O filho foi e o pai deixou. E ali começou a desperdiçar, e ele viu, chegou um ponto que aqui de onde tira, não se coloca, se termina. Amigos que se aproveitam de situações e ocasiões. Não podemos ser esses amigos, temos que ser aqueles que alertam, que exortam. Por fim ele diz assim: estou com fome. Mas na verdade a alma dele estava com fome há muito tempo. O espírito dele já estava ressequido. Ele já estava abandonado de maneira espiritual, emocional. Ele estava completamente sem rumo. A não ser quando ele disse assim: já sei, vou resolver esse problema de uma maneira. E ele foi procurar serviço, achou um serviço indigno para a cultura judaica, cuidar de porcos, era uma coisa repugnante. Jesus falou para aqueles fariseus: olha o nível que chegou esse homem, para aqueles hipócritas, olha o nível que chegou, foi cuidar de porcos. Mas ele cuidando de porcos, irmão, Jesus é tudo de bom, sabe por quê? Porque ele reconhece e conhece o nosso coração. A Bíblia fala que Deus rejeita um homem soberbo, mas um coração contrito, Deus é atraído. Deus é atraído. Por isso, irmão, nós temos que ter misericórdia e graça com aqueles que pecam, exortando-os no amor e na misericórdia de Deus, porque se o arrependimento vier, possa ser que Deus o receba e a gente o rejeite. Os irmãos vão perceber isso no texto. A Bíblia fala que aquele jovem, então, que ele caiu em si, ele recobrou a consciência e disse: mas o que está acontecendo comigo? Algo naquele homem sobrevivia. É o que eu quero dar uma palavra de esperança para os irmãos aqui, que porventura tem alguém desviado da palavra da igreja. Ele tem a semente, irmãos, amém? Ele tem um valor que você viveu durante um bom tempo diante deles, e esta palavra é poderosa que está no coração deles. Não fique desesperado, ore, continue orando. Senhor, Tu és fiel, tem misericórdia dos meus filhos, tem misericórdia da minha esposa, do meu marido, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Eu oro todo dia, minha família é muito grande, eu tenho mais de 100 sobrinhos, eu fui um dos primeiros, orando há muitos anos. Hoje nós temos 4 pastores na família, e estamos pedindo a Deus: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Quando nós recobramos a consciência e lembramos que temos uma semente plantada pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida. Aquele jovem recobrou e disse: olha aqui, eu estou nessa situação, e tem jornaleiros, trabalhadores de meu pai, que vivem muito melhor do que eu. A Bíblia fala que ele dá um salto, ele diz para si mesmo: irei ter com meu pai, e vou dizer para meu pai: olha, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui: a dignidade de um pecador é reconhecer que onde ele chega e é recebido, ele não tem mérito nenhum, ele não melhorou em nada, porque Deus não melhora a vida, Deus transforma, amém? Nós é que tentamos melhorar as pessoas para socialmente ajustá-la a padrões que podem tanto elevar o nosso reconhecimento, como também denegrir a nossa imagem. Deus não está preocupado com status, não. Ele está preocupado com a natureza transformada, amém? Amém, irmãos? Ele restaura a vida, Ele não estraga. O teu sofrimento, você pode desperdiçá-lo, mas Deus não desperdiça, não. Com o teu sofrimento, Deus faz você crescer, amém? Esse jovem, ele levantou a cabeça: eu vou dizer para meu pai o que eu fiz, pequei, e ele volta caminhando. A Bíblia é bem clara quando diz que ele vinha andando, de longe o seu pai o avistou. Jesus é tudo de bom por causa disso.
Zaqueu foi visto. Como? Ele estava na árvore. Jesus já tinha visto ele há muito tempo. Olha, meus amados irmãos, aquele jovem então ele vai em direção ao pai, e o pai o enxerga de longe. E nos fala que aquele pai, simbolizando um ancião, uma pessoa respeitada, ele quebra alguns protocolos e ele sai em direção ao seu filho, e ele o alcança, e ele o abraça, e ele o beija. Eu não consigo ver outro encontro a não ser Deus me recebendo, me beijando e dizendo. A Bíblia fala que ele foi beijos assim, constantes, dizendo assim, sabe, a gente não tem palavra para descrever. A Bíblia descreve a intensidade desse amor, mas nós não temos, porque a nossa natureza às vezes não permite. Mas os irmãos tentam transformar isso dentro de uma esfera de afeto e de carinho. Uma mãe que tem um nenenzinho, que se pudesse beijava primeiro o dedinho dele e até no fio do cabelo. Quem é mãe sabe o que eu estou falando. Um homem que, apaixonado pela sua esposa, a qual dedicou seu coração, e não a sua ereção, ele vai abençoar demais a sua esposa, ele vai demonstrar esse afeto, esse amor, que muda completamente o cenário. Aquele jovem então foi visto pelo pai, e o pai foi ao encontro dele, e o pai faz algo tremendo, tudo para apresentar aqueles legalistas, fariseus, religiosos que estavam incomodando ele, atrapalhando todo o projeto dele, que era resgatar pecadores. Olha, ele recebe pecadores e come com eles. Então Jesus vai para o extremo. Aquele jovem voltou, foi recebido, a despeito de todo o prejuízo dado, ambiente alterado, porque a rotina tinha sido mudada. Se você pegar a palavra aqui, literalmente, porque ele convida o servo: traga roupa, anel, alparcas, vamos fazer uma grande festa. Meus irmãos, Deus fez uma festa para você no dia que você veio para Ele, amém? Celebrou uma grande festa. Vamos celebrar uma grande festa porque esse meu filho estava morto e reviveu. Mas a memória do judeu é uma memória radicalizada, dentro de uma linha cerimonial muito rica, de liberdade, holocausto, gratidão, alparcas, anel, vestes, muito importantes para aqueles que celebravam festas e davam os trajes aos convidados, para que se adequasse à realidade da festa, porque a festa é tremenda, ela é sobrenatural, é Deus produzindo para nós. Aí ele fala para um dos seus empregados: traga o bezerro cevado. Jesus é tudo de bom, porque Ele é o bezerro cevado, o melhor, amém? Ele foi entregue por nós. Vamos celebrar, traga o melhor bezerro. E ele então faz a festa. Jesus coloca no cenário da parábola um filho, segundo filho, o filho que estava dentro, mas perdido. E ele então compartilha com os seus ouvintes, dizendo: o filho mais velho estava no campo trabalhando, estava fazendo certo. Você não vai para o céu porque você faz o certo. A tua salvação ela é gratuita, graciosa, e é pela graça e misericórdia de Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, na qual fé nos gloriamos, até mesmo na tribulação, porque a tribulação produz paciência, a paciência produz esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Se você continuar lendo Romanos capítulo 5, até no versículo 18, versículo 8, você vai encontrar a Bíblia dizendo: Deus prova o seu amor para conosco. Jesus é tudo de bom por causa disso. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós inimigos de Deus, pecadores, inimigos de Deus. Deus queria mostrar para os fariseus que a dimensão do amor de Deus era muito maior do que qualquer julgamento legal. O povo de Deus tem que aprender a viver um princípio moral de justiça dada por Deus, porque a legalidade humana nós estamos sempre transgredindo. Eu fico pensando como é que eu sou hipócrita
na estrada, né? Está 40 quilômetros. Quem dera se eu pudesse andar 40 quilômetros onde é 40 quilômetros. Tem condição, pastor Raimundo? Tem o nosso irmão ali que conhece de trânsito também. Tem lugar que é 40 quilômetros. Tem condição de a gente andar aquela 40 quilômetros? Mas é a medida de segurança. E se todos a 40 quilômetros andar, não vai ter problema nenhum. Mas legalmente falando, existe alguém capaz? O que as carretas fazem com a gente? Passa por cima. O que acontece? Então nós temos que estar acima de uma legalidade, uma moralidade espiritualizada ou solidificada por leis espirituais, nas quais quem nos justifica não somos nós, é Deus. Porque a legalidade, ela produz pessoas convencidas, arrogantes. É o que aconteceu com esse jovem. Ele chega afrontando. A rotina tinha sido alterado, sabe por quê? Porque ele disse assim: o que está acontecendo aí em casa? Aí o empregado diz: ué, teu irmão veio, teu pai está fazendo uma grande festa para ele. Falei: o quê? Não, você está brincando comigo, não é isso? Não, ele veio, e está sendo uma grande festa, ele matou o bezerro cevado. Aquele irmão deve ter enlouquecido, porque o legalista, ele é impiedoso, ele não tem capacidade de lidar com flexibilidade, ele é muito rígido, ele é pobre de misericórdia e de graça. Aí, eu falei: não, eu não acredito que você está falando, não. Aí ele ficou do lado de fora, não quis entrar não. O pai chega, a Bíblia fala que o pai insistiu, humilhou, exortou, falou: entra meu filho. Não, há quantos anos eu te sirvo, sem nunca transgredir um mandamento teu. Ele pintou um quadro literalmente lindo, da sua perfeição, da aura brilhando, né? A aura brilhando sobre sua cabeça. Olha, nunca transgredi um dos teus mandamentos, e agora vem esse teu filho. Ele nem refere-se ao seu irmão de maneira esperançando, não, ajuizando, julgando, distanciando. Esse teu filho, que gastou dinheiro com as meretrizes, desperdiçou tudo, e ele volta, e o Senhor me faz uma coisa dessa? Eu nunca te pedi nenhum cabrito, era o de menor valor. Meus irmãos, a Bíblia fala: pedi e recebeis, não pedi não recebeis, porque pedis mal. Ore pedindo e Deus vai te ouvir, amém? Mas não para gastar em ostentação. Peça para investir em proteção, em cuidado, não em aparência, mas numa dimensão diferente. Jesus é tudo de bom, porque Ele mostra para os homens que estão endurecidos pelo pecado, de uma maneira tão estratégica, para que eles pudessem ver: olha, esse homem, ele tinha todas as qualidades, mas ele descansava nos méritos dele. Eu nunca te pedi nunca te dei prejuízo nenhum, sempre trabalhei, te servi, o Senhor nunca me deu. A resposta do pai é a seguinte: olha o que o pai falou para o seu filho. Versículo 30: vindo porém esse teu filho, ele dizendo para o pai, que desperdiçou os teus bens com meretriz, e tu mandaste matar para ele o novilho cevado, o melhor. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. São pessoas que perdem a alegria da presença do Pai, da presença de Jesus, e começam então a viver, mesmo dentro do arraial cristão, mas sem desfrutar de todo esse gozo que o Espírito Santo produz em nós, mesmo diante do sofrimento. A Bíblia não atentando para aquilo que é aparente. O reino de Deus não é comida nem bebida, é alegria, gozo no Espírito Santo. A Bíblia fala que nós não devemos estar atentos a essas coisas aparentes, que elas não se comparam à glória que há de ser manifestada.
A Bíblia fala que nós aqui gememos, e junto com toda a criação, querendo ser revestido da glória do Pai. A Bíblia fala que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior é renovado na graça de Deus. Jesus é tudo de bom porque Ele tenta demonstrar essa realidade. Então Deus fala conosco, Jesus está sempre falando para nós: estou à porta e bato. Entender isso. Entretanto, meu filho, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Mas por quê, Pai? Por quê? Nós temos que ter em mente isso. Você está aqui, você está vivo, amém? Você está salvo, você está seguro. Deus tem um compromisso com você, cuidar da sua vida. Você tem um compromisso com Deus, ouvir a sua voz, amém? Olha o que aquele pai falou para o filho: porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Este irmão voltou até uma certa altura do caminho, e o pai foi ao seu encontro, correndo. Os irmãos não sabem o cuidado que Deus tem conosco. Quando eu proponho dar um passo, Ele já deu muitos passos em minha direção. E Ele nos encontra, Ele nos acolhe, Ele nos recebe. Amém? Jesus é tudo de bom, porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Amém? Feche teus olhos e vamos orar. Desculpa os irmãos, eu perdi noção da hora, agora que eu estou vendo aqui 21h15. Desculpa os irmãos. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós somos muito gratos a Deus. Mais uma vez, Pai, eu quero dizer ao Senhor muito obrigado, porque o Senhor me acolheu, me recebeu como pecador. E eu era um pecador perdido, eu corria atrás do pecado. A alta velocidade que o pecado passava diante de mim, ainda que em alta velocidade eu alcançava ainda, porque o meu coração estava aprisionado. Mas agora, meu Deus, Tu fizeste de mim um pecador arrependido, alguém que corre do pecado, alguém que não se identifica mais com o pecado. E quando surge o sofrimento vem, enquanto triste o Espírito do Senhor em mim, também a minha tristeza é completa. Por isso, ó Deus, nós queremos, Pai, assim como, ó Deus, para Ti um pecador tem valor, ó Deus, e principalmente eu tenho valor diante de Ti. O Senhor nos acolhe, me acolhe, recebe, ó Deus, a minha vida, diariamente me perdoando. Eu quero dizer ao Senhor que tenha misericórdia daqueles que estão aqui nesta noite. Renova, meu Deus, fé, desperta corações. E se porventura houver alguém aqui, meu Deus, que não fez esta aliança contigo, que não sabe que Jesus, o Teu Filho, é tudo de bom, e que entender esta verdade faz muita diferença na vida de uma pessoa, que o Senhor possa abrir o entendimento desta pessoa, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, tira de nós, ó Deus, todo o legalismo, tudo aquilo, ó Deus, que não serve para abençoar vidas, e nos enche, ó Deus, com a Tua misericórdia e graça, porque a Tua graça nos basta. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém, amém.